Boa Vamos tarde, embora. boa noite, Agora bom vai, dia. porque é gravar aula, gente. Você não sabe o que é ficar suportando um rapaz que nos dirige Mas aqui, você tá que vendo que a gente provoca ele dizendo as coisas, ele não responde porque não quer. Quando ele quer, ele fala só pra gente. é mesmo, ele responde porque o povo não ouve, né? Pirracento, é desses, é desses. Pois é, Ronald, eu no recesso se piquei, fui para o meio do mato, temperatura de 9 graus à noite, O que? Mucugê ou capão? Capão. É. Fiquei 8 dias mesmo assim, observando, contemplando, sabe? O que há de mais ancestral em todos nós. Estou bem descansada, tanto que eu estou rouca, porque você fica no silêncio aí, volta e Ó, tem te um, dá um. você falando dessa coisa de ficar. Lá em Jequitibá tem um mosteiro, lá em Mundo Novo, e eles têm uma casa de hospedagem. Aí, a última vez que eu fui, eu estava chegando lá, estava saindo um grupo até de evangelhos de uma igreja batista daqui de Salvador, que indo para lá para fazer um retiro. Mas porque é um retiro de imersão mesmo, entendeu? Você tem os horários de rede, de oração de salmos, mas é um silêncio, Paulinha de noite, é aquilo que só escuta os grilos. E lá tem uma coisa interessantíssima, que não tem TV em nenhum chalé. Não, lá E também um não tem, lá não chalé, tem TV, sinal de lá celular, no pé, esqueça. isso. E assim, um chalé só vê o outro se andar um pouco, entendeu? Assim, tipo, você tem que andar uns 100 metros para avistar um outro chalé, então. E não é serviço de hotel, você vai, tem freezer, tem não Sim, sei o sei, quê, sei como é. sabe? E você, pô, velho, é bom dia, meu Deus do céu. Aí quando eu fui voltando, que eu fui entrando na BR, vendo um bocado de carro, meu Deus, cara. Aí você vai vendo, você chega de noite, aquelas luzes, meio de carro, meio de coisa, você diz, que Ai, é meu isso? Deus, e o barulho do apartamento, morar em prédio é um negócio de Aí doido, você me diz, o cara que é acostumado, 8 anos de viver mais ou mosteiro. menos isso aí, quando sai fica meio doido. É por É. isso que eu não confio nesse povo que é religioso. Vamos embora, que esperar Embora. não é saber, quem sabe faz a hora, não espera É acontecer. acontecer. Vamos lá, então nós estamos hoje fazendo, meus queridos e minhas queridas e meus queridos, as danças e os ritmos brasileiros 3. Você vê como o Brasil tem dança e ritmo, né? Porque a gente fez o 1, a gente fez o 2, e a gente está fazendo o 3 hoje, e haja ritmo, viu? E haja ritmo. Na década de 80, eclodiu nesta cidade chamada Salvador um batuque que levava, numa levada mesmo, o nome levada cabe perfeitamente, porque ele levada é o ritmo, é o batuque que misturava merengue, samba reggae, ijexá, e vozes potentes, Sarajane, Margarete Menezes, Luiz Caldas, que fez muito sucesso, e aí esse axé, que significa força vital, axé significa força vital, tá? E é uma também saudação, né? E aí se relacionou isso também com o candomblé, e o Brasil recebeu isso de braços abertos, né? O Chacrinha, inclusive, o saudoso Abelardo Barbosa, descobriu uma voz potente na Bahia chamada Sarajane, porque Chacrinha fazia comitiva de show de estado em estado, e aqui ele conheceu Sarajane e disse a ela, olha, você vai ter uma oportunidade. Ele tinha um programa de auditório, tipo os que tem hoje aí, Faustão, o Hulk, né? Nós somos da época do Mas era Chacrinha, uma né, das Ronald? coisas mais ecléticas do mundo. É. O programa do Chacrinha tinha desde a apresentação de famosos a show de calouros no meio. Tinha jurados, E ele tinha jogava abacaxi, aristocratas. Oi? ele jogava bacalhau. Quem vai querer a melancia de fulano? Aí ele jogava. Quem vai querer o abacaxi do Fábio Júnior? Jogava. Do nada, dica do nada, de Pior nada. é jogar bacalhau na plateia, velho. Bacalhau é um negócio Ele jogava fedorento aqui. bacalhau, ele jogava mandioca, ele jogava melancia, Ô, abacaxi. Ronald, sério, hoje
Chacrinha ia ter tanto processo O no programa. E o Chacrinha povo seria o processo. Chacrinha, eu estava olhando um dia desses, tem uns cortes na internet do show da Xuxa. Gente, Xuxa não ia sair do programa sem ser algemada. Tem umas lutas lá do pior, peraí, pior, o Bozo. Bozo xingava as crianças e dizia assim: você é muito feio, você fica com essa cara feia. Que criança horrorosa! E era um sucesso. Ai, gente, só indo porque Chacrinha. Procurem. Sim, Cassino do Chacrinha. Né, Paulinha? Porque você falou de Faustão, você falou de Luciano Huck, mas Chacrinha era muito sui generis, não tem nada igual. E era a tarde inteira de sábado, gente. Era de 1h até 6, 7 da noite. Era só acabava quando começava a novela. Sábado todo. Era e o sábado assim, todo. Tinha esse negócio. O sábado todo. Quem aguenta isso, rapaz? Você vê como as coisas mudam graças a Deus. Mas assim, eu acho o Faustão muito pior do que o Chacrinha, sabe? Não, é porque eu não sei, tem muita gente que gosta, assim, aquela coisa que ele faz lá, as danças, a coisa. Eu penso que as coisas mudaram, mas ainda tem uma questão da televisão brasileira. Eu estava dizendo só aos meninos, a gente fica muito no nicho de adolescente às vezes classe média, tá? Mas a televisão brasileira ainda tem um poder muito grande. Sim, tem. Você vê, por exemplo, uma coisa, eu não digo que não assisto, não é para tirar onda, não, é porque, na verdade, eu não sou muito de ficar parado na televisão assistindo determinadas coisas, eu não tenho paciência. Mas Big Brother, você vê que tem uma quantidade de pessoas que assistem, assim, muito grande, assistem na televisão, não é na internet. E pago, às vezes, pay-per-view. Eles ganham muito dinheiro com essa coisa agora da internet, então a pessoa fica muito tempo assistindo aquilo. Imagina, o cara paga R$19,90. 1 milhão de pessoas pagando R$19,90, dá quanto? 19. É brincadeira? Sem falar patrocínio. Sem falar toda aquela... A premiação que eles dão é nada. Nada. Não existe isso na televisão de você estar dando algo, você está repassando um pedacinho de uma coisa milionária. Mas essa questão, né, da televisão, ela é muito interessante e eu lembro que quando eu comecei a estudar filosofia e sociologia, década de 90, eu fiquei muito assustado quando a gente estuda ali a questão do que é indústria cultural, né, do que a televisão escolhia para passar. E quando a gente vai para a década de 90, você falando de 80, etc., aí que tem Gugu. Eu lembro que Gugu teve um momento de um programa que tinha na tarde domingo, que teve que o bispo, que era Dom Lucas Moreira Neves, e aquele cara que era... Você queria transformar Tancredo Neves em bispo? Mas é da família Neves, né? Então, o que acontece? Dom Lucas Moreira Neves, junto com aquele cara, eu não lembro o nome dele agora, eu acho que era o que hoje ele tem um outro discurso, o pessoal não gosta muito dele, mas ele, na época, era responsável pelos, pelas correntes evangélicas no Brasil. Eles juntos fizeram uma carta à sociedade brasileira pedindo para aquilo não ser passado naquele horário, no domingo, imagina. Porque tinha o negócio do sabão, da banheira. Era a banheira do Gugu, depois teve o negócio as coisas assim, de tarde no domingo. E aí os caras disseram, rapaz, isso não pode, a família tá vendo um negócio desse. E assim, mas por outro lado, gente, isso tudo que a gente está trazendo da TV é para chegar também no ponto de que a TV fez muitos músicos e muitos ritmos serem bem populares. É o caso do axé mesmo. O axé vai fazer parte do carnaval
Repare que aí tem um histórico, né? O trio elétrico, 1950, você tem toda aquela história do Armandinho, do Dodô, do Osmar, os blocos afros que surgem na década de 60, depois vem a questão do Abadá, da década de 90, porque antes era Mortalha, né? Hoje você tem um carnaval que não tem obrigatoriamente uma vestimenta, mas o axé. Eu não concordo com a ideia, Ronald, de que a Bahia ainda é a terra do axé. Eu acho que passou essa fase, Não, mas sim, o próprio axé foi engolido pela televisão e selecionado aquilo que de fato deveria ser vendido, que deveria ser comprado, melhor dizendo, para as pessoas, e que assim muitos ritmos que ficaram à margem, né, desse movimento. Não estou dizendo que o axé foi ruim, no sentido, é uma música, a gente não está entrando nisso, mas discutir como a década de 80, já começa 70, mas principalmente 80 e 90, tudo que se passava na televisão tinha um lado positivo de você apresentar alguns artistas, mas, por exemplo, começou, você falou de Sarah Jane, mas começam ali a selecionar músicas que têm uma característica muito mais voltada para a questão da sensualidade do que as músicas de protesto, as músicas sim, que falavam lá da questão de Mandela, as músicas que falavam da questão dos blocos afros, que até hoje, né, você vê o Lodum, Araqueto, eles começaram a incorporar nos seus blocos afros guitarra, baixo, ou seja, aqueles instrumentos musicais que eram do Axé Music, para que eles continuassem ali no mercado, né? Então, sim. assim, a televisão fez uma escolha, e é bom te falar isso, né, quando a gente está aí muita gente discutindo sobre o forró, que o forró no São João está sendo engolido pelo sertanejo universitário, está sendo engolido como é que chama, é, pela piseira, pelo não sei o quê. Gente, aí a Gabriela Priori lá falou, desculpe, mas não tem muito sentido o que ela falou, que é aquilo que o povo quer. A gente tem indústria cultural, o povo massifica aquilo a partir da internet, as Sim. pessoas não conhecem outros ritmos, as pessoas não Aham. conhecem outros tipos de música. Não, e elas não têm nem o que escolher, porque já está escolhido antes. É a ilusão da escolha, né, da indústria cultural. Então você diz assim, poxa, a televisão, você vê Chacrinha, como é que passava um negócio daquele? Então, e o povo ficava. Mas tinha outra coisa, entendeu? Tinha, né? Então, criavam-se umas coisas bem aleatórias. Olha ele aí, ó. Eu Olha ele queria aí, duas ó. coisas na sua fala, ó. A primeira é dizer que muitas das figuras do axé estão aí até hoje, o axé da década de 80, década de 90, mas eles estão aí, só que novas roupagens, tá? Você vai pro show da Daniela Mercury, ela canta os grandes sucessos, ela vai dizer, a cor dessa cidade sou eu, mas com outro ritmo, tá? Ela é uma das artistas que mais inovam, inclusive. O Saulo, do mesmo jeito, né? O Saulo, hoje, o que ele menos canta é axé. O Luiz Caldas está aí como grande instrumentista. Só que, ao mesmo tempo, você teve também o movimento do rock pop nacional, que foi nessa mesma época, com Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, e começa a criar força também esse sertanejo, que não é um sertanejo porque é do sertão. Ele nasce lá, ainda nos anos 20. Repare que é quando a gente tem aquelas duplas, né? Rio Negro e Solimões, Tonico e Tinoco, e aí vão ganhando o mundo com É que pega instrumentos. carona na música caipira, né, Paulinho? Sim, aí, ó, estilo caipira com violão, acordeão e gaita, quer dizer, é o estilo caipira, bebe na música caipira, que é muito do Brasil e é muito da raiz brasileira, porque o Brasil é um país campestre, campesino. O Brasil é um país em que as pessoas são ligadas à terra em sua origem. Pra você tem ideia, na década de 30, a gente ainda tinha acendedores de lampião como profissão nas cidades. Não tinha luz elétrica. Então, o Drummond até faz um poema, um acendedor de lampiões, né? E aí vão surgir as duplas sertanejas com a segunda voz. E isso vai criar
densidade a partir da década de 70, 80. Você vai ter essa figura aí abaixo, que é o Chitãozinho e Chororó, tem tanto poder que você tem a dupla Sandy e Júnior, que são irmãos, que é filho de um deles, não pode ser filho de Chitãozinho e Chororó, mas eu nunca sei de que eles. Eu não posso dizer que é filho de Chitãozinho e Chororó. Eu acho que é Chitãozinho, tá? Mas não tenho certeza. E eles tinham um programa na Rede Globo, na TV de novo, porque a gente está falando de um período que não há internet. A gente está falando da década de 80, década de 70. Você vai ter a internet criando um pouquinho de um voo de galinha ainda, bem curto e rasteiro, a partir da década de 90, final de 80 e início de 90, que é uma internet discada. Então, é o rádio ainda, e principalmente a TV, que vão levar para as pessoas esse estilo, e um estilo que é regionalizado. Repare que na década de 20 e 30 é só rádio. 20 e 30 é só rádio. 70 começa a vir na TV. Olha aí, Milionários é Rico, Tonico e Tinoco. E esses caras que vão surgir depois, que são muitos, Rick Renner, João Paulo e Daniel, sendo que João Paulo morreu no acidente, né? O Leandro e Leonardo, que o Leandro morreu com câncer fulminante, e o Chitãozinho e Chororó, e o Zezé de Camargo e Luciano, que viraram até filme, né? Então, tudo isso vem aí, chegou o sertanejo universitário bebendo no country americano, na música country, que é diferente, mas que a depender do estilo country, porque o country é um estilo, mas que tem várias vertentes também. Tem um country mais lento, tem um country mais dançante, né? E aí, São Paulo, Goiás, Bahia, não deixou de ter Minas, porque Minas tem uma área muito forte de sertão também, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, só que com estilos diferentes. Diga aí, Ronald. Lembrando que a palavra sertanejo aí vem dessa divisão do Brasil cultural. Se você for ler Darcy Ribeiro, você vai entender bem os 5 Brasis. Sertanejo é aquela região de Goiás, né, ali parte aí centro-oeste, etc. E caipira representa o interior de São Paulo, Minas, e até porta, coqueira, portão. Então, assim, caipira é essa, que muita gente acha, pô, mas sertanejo nasce aqui no Nordeste? Não, sertanejo é a música lá da questão Goiás, né? Digamos assim, caipira é na região sudeste ali, é a região dos bandeirantes, né? O caipira seria assim: amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E tem da música Pantaneira, que pouca gente conhece. Já vai a chalana, bem longe se vai. Não é meu avô ligava o rádio 5 horas da manhã, e o nome do programa é O Galo Cantou. Aí começava Cocó da Dona Maria, que o galo já cantou. E aí começava, né? E vinha um estilo de música assim, que é impressionante como é uma frequência que toca a gente, toca. Você pode até não gostar, mas é tocante. E não é tocante porque toca o instrumento, toca você de alguma forma, tá? E aí depois surgiram, né, sertanejos com a sanfona, né, que é mais já presente. É influência aí do pessoal da região sul, e tinha um fole aí que vai misturando, depois vem os 7 baixos, e até ganhar aquela cara que a gente já conhece ali do forró, do Gonzagão. Sim, aí vem o shot, o chachado, não é? Shot, chachado, forró, é tudo baião, é diferente do sertanejo. Baião, forró. E olhe que Luiz Gonzaga é do sertão, né? Sertão de Pernambuco. De cá. Sou do Cerrado, no interior do mato, da Campina e do Roçado. Isso. Eu quase não durmo. Aqui na parte inferior do lado direito tem a jovem Rita Lee, né, que recentemente nos deixou, sem nos deixar, né, porque uma figura que deixa a obra que deixou, como Rita Lee deixou. Rita Lee foi uma bad girl, uma figura assim que esbanjou norte-americana, né? Bem, o pai bem Jones, né?
aquele Jones Lee. E aí ela veio para o Brasil e aqui ficou bem brasileira. E aqui ela tá com os dois que formam os Mutantes com ela, quando ela entrou também para a Tropicália, através de Gilberto Gil, que a levou, inclusive, que os levou, né? Porque são os Mutantes, que ele leva para a música Domingo do Parque, que concorreu no festival de 68. Né? E aí esse rock brasileiro surge, influenciado, obviamente, por Elvis, pelos Beatles, lá na década de 40, nos Estados Unidos, no Liverpool, só que influenciaram primeiro, esse movimento dos Estados Unidos, influenciaram Roberto Carlos, que traz o movimento da Jovem Guarda. E aí traz uma influência também do punk rock, né, a partir de Legião. Aí vem um rock pop nacional na década de 80, mas antes tem todo um rock da década de 50, a gente tem aí a Celi Campelo, que são figuras que poucos, somente os amantes mesmo da música, e que estudam a música, e que tem pais que proporcionam esse contato, ouvem. A década de 60 é da Jovem Guarda, que é Roberto e sua trupe, Roberto, Erasmo, Vanderleia, né? Vanderlei Cardoso, e só o Roberto imita mesmo, é quase um pastiche dos Beatles, tá? É igual Jair Adriano, né? Jair Adriano. Bastante o Elvis. Nossa, Antônio Marcos. Era uma galera que tocava muito, ia tudo pra chacrinha, viu, gente? O famoso Iê, Iê, Iê. Iê, Iê, que é Beatles, né? Iê, Iê, Iê. E aí, galera, todo mundo ia pro chacrinha e a gente achava o máximo. O chacrinha era um caldeirão. O chacrinha tá muito feliz com a gente hoje. Já morreu, tem até um filme que foi recentemente lançado, que é a história dele. Eu não assisti. Eu também não. O filme do Bozo, só que tem outro nome. O Bozo eu assisti também. Que é uma história triste, né? Oi? É uma história triste, né? Porque é um cara que não podia revelar que era famoso sendo, né? Ele era um palhaço. Bom, aí os Mutantes, aí eu disse a vocês, com a Tropicália surge, isso tudo é rock. Na década de 70, em pleno ato institucional número 5, a gente tem o grande baiano Raul Seixas, que une tudo. Eu até discordo quando o material diz que une rock e baião. Ele une tudo. Em Mosca na Sopa, ele une afoxé, ele une... é tudo, rock, a porra é tudo. Você sabe que eu não consigo escutar aquela música, não. Ela me faz passar mal. Mas é só a música, me dá um negócio estranho, para. E aí surge na década de 80 esse rock que começa muito com Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, ele é um estimulador. Aí Herbert vai abrindo o caminho para muita gente. Verdade, ele patrocinou muita gente. Sim. E colocou muita gente para abrir o show deles. Sim, e assim, o primeiro show do Renato Manfredini Júnior, porque o Renato Manfredini Júnior, conhecido como Renato Russo, vai morar em Brasília porque o pai é funcionário do Banco do Brasil, e Brasília começa a ser povoada, né? E aí o Renato Manfredini, pai, leva sua família, os filhos moraram um tempo nos Estados Unidos, inclusive o Renato Russo, né? Porque é o pai, a mãe, os dois filhos, e ele monta a primeira banda dele, que é o Aborto Elétrico, que não dá certo, porque Renato é muito temperamental, ele começa uma carreira solo. E outro temperamental, que é o cara lá, o irmão Didinho, né? Sim. E aí, o que acontece? Depois ele faz o Legião Urbana, que explode, eclode, mas o Renato sempre foi muito temperamental mesmo, e depressivo, e tinha uma doença óssea também, que dificultava muito, ele sentia muita dor, mas explode, Legião. Foi a época do maior número de bandas do rock pop nacional, porque você tinha a Ira, Engenheiros do Havaí, Titãs, o Traje a Rigor, o Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Ira, nossa, era muita gente, Legião Urbana, Capital Inicial com o de Ouro Preto, né? Então, aqui na Bahia, por exemplo, tinha shows de axé,
com uma banda de rock. Então, tinha Cheiro de Amor com a Márcia Freire com Legião Urbana. Tinha Banda Eva, que da época tinha como vocalista Ivete Sangalo, com Engenheiros do Havaí. Era um negócio impressionante. Luiz Caldas com Inimigos do Rei, tá? E ela lotava. E sabe onde eram esses shows? Esses shows eram no Clube Baiano de Tênis, que ficava na frente do Hospital Português. E tinha também, antes, né, do Baiano de Tênis, um lugar que pouca gente sabe, só as pessoas mais velhas, assim como eu, que hoje no lugar tem uma parte hotel, e tinha um circo de lona que chamava Troca de Segredos, e no circo tinha esses shows, né, Camisa de Vênus, Lobão e Seus Ronaldo, Lobão, Kid de Abelha, Kid de Abelha. Esses shows, e comeu algumas carreiras boas. Tinha umas coisas muito interessantes. Metrô, tinha uma banda chamada Metrô. Bom, aí a década de 90 surge bebendo na década de 80 com essas bandas novas, para a época. Skank, porque algumas pessoas perguntam... 90, né? 90, Ah, tá ali. Porque tem gente que pergunta assim, e o Jota Quest? O Jota Quest já é recente, anos 2000, final de 90, o Jota Quest, que hoje tem Jota Quest, mas antes tinha outro nome. Eles tinham um nome diferente, eles fizeram a mudança para dar numerologia e tal, mas tinha outro. Eu sempre conheci como Jota Quest. Quando eu conheci já era Jota Quest, então essa informação eu não tenho não, tá? Mas com certeza era. Eu é que não conheço, porque eu também não sou fã de Jota Quest, entendeu? Eu acho um rock muito de mentira o deles, mas aí nos anos 2000 surge Pitty, Detonautas, que é um rock mais, digamos assim, forte, mais intenso, com uma pegada de som, uma sonoridade mais intensa do que a letra, porque até então a gente tinha uma letra, o rock pop nacional, e depois, na década de 90, vem com letras, inclusive, que são reflexivas, tá? Quando você vem com Detonautas, Pitty, você vem com aquele rock de uma frequência lá em cima, mesmo. E a Pitty está aí até hoje, né? Ainda produzindo muito. Então, o Brasil tem uma história de rock, tá? Porque às vezes as pessoas gostam de rock e se voltam muito para o rock de fora. E terminam nem conhecendo o que a gente tem. Sim. Inclusive, Pitty faz muito mais sucesso lá fora do que aqui. E principalmente, assim como o Paralamas fez muito sucesso na Argentina, no Chile, no Uruguai, mas principalmente na Argentina, né? Impressionante como os argentinos consomem nossa música, viu? Porque... É isso mesmo, o primeiro nome da banda era Johnny Cash. E aí ficou a abreviação J-Cash, e eles aderiram Jota Quest. Entendi. Agora, inclusive, eu estou entendendo o que é esse J, porque você está me explicando. Obrigado. Eu sabia que tinha uma coisa antes, eu não lembrava especificamente o que. Eu nem sabia dessa história. Era porque tinha um J só, Quest, que era Johnny Cash. Aí agora eles colocaram o JGJ. Porque tem um cantor americano chamado John Cash, que eu adoro, né? Mas o Jota Quest deles... mas eles mudaram o nome para não ser processados pela Hanna-Barbera, pelo personagem em quadrinho, que é o Johnny Cash. Entendi. Eles mudaram o nome. Eu tinha visto isso em algum lugar, mas não estava lembrado aonde. Pronto, agora a gente não vai esquecer mais. No Tropicália, a gente pode passar bem mais rapidinho, porque a gente viu o Tropicália quando a gente estudou um pouco lá atrás. A gente estava falando de ritmos nordestinos, e a gente falando de festivais e tal, no Sudeste, Pererê, a gente falou um pouco dessa galera, né? Aí tá a Rita Lee ali no meio, bem novinha, né? Um movimento tropicalista muito forte, que é um movimento sincrético. O Jorge Benjor aqui, já ficando meio transparente na imagem, que tá aí fazendo música até hoje, que tem um som muito sincrético, um som muito misturado, que é dançante, que é gostoso, que surge... o tropicalismo é muito interessante, porque ele surge como um movimento que quer revolucionar a música, ele quer mexer com a música, introduzindo, inclusive, instrumentos elétricos, o choque mesmo, o experimento, mas depois ele ganha conotação política e social, né? Tropicalismo, com o endurecimento
da ditadura militar, com o ato institucional número 5, vai criando mais densidade. Então, repare que o surgimento é de 67, 68, mas aí veio o AI-5. Porque até então, a ditadura militar estava mais light, né? A galera classe média achando, não, vai ser legal, agora o Brasil tem conceito. Aí vem e caça a liberdade de expressão, cria o departamento de censura. E aí esse movimento passa a uma conotação de uma vanguarda na luta. Não é mais só aquela história, vamos fazer passeata porque essa galera quer inserir guitarra elétrica na música. Aí vamos lutar contra esse movimento tropicalista. O tropicalismo agora não quer revolucionar só a música, ele quer fazer uma espécie de luta através da arte, né? E que é que está escrito aí, ó, vanguarda na luta contra a ditadura através da arte da música. E aí vem essas figuras, Gil, Caetano, os Mutantes, Gal, Jorge Benjor, um cara que eu acho que merecia mais do que tem de prestígio e de visibilidade, que é o Tom Zé. Tá? Mas Tom Zé, você sabe que Tom Zé é chateado com essa galera até hoje, né? Tom Zé ficou, eu não sei por que deixaram ele tão à margem, sabe? Não, e o sucesso dele se deu a partir de um músico norte-americano que reconhece Tom Zé, leva ele e tal, mas ele não emplacou junto com essa galera aí. É uma pena, né? Porque é um cara de um potencial altíssimo, de uma inteligência requintada, o Tom Zé, né? De uma ironia fina, maravilhosa. Nossa, mas é por isso, eu acho que saber ironizar é um requinte, sabe? Saber jogar com as palavras é um requinte. E essa galera sabe. O Gil, por exemplo, é de uma capacidade criativa, menino. Que negócio, viu? É impressionante. E esse movimento, então, fica com uma ideia de libertação, de revolução, inclusive o modo da galera se vestir, né? O cabelo, todo mundo meio que hippie, e abria a boca e dizia o que queria mesmo. E aí a ditadura militar diz assim, olha, não estou gostando disso não, viu? Vem apagar com essa conversa. Dá uma licença, que é melhor que vocês vão para Londres. E aí o Caetano e o Gil foram exilados. Foram para Londres, né? Nessa barca, o Chico já disse assim, sabe de uma, deixa eu sair um pouquinho, aí se picou para os Estados Unidos com Marieta Severo grávida, teve sua primeira filha lá nos Estados Unidos, depois voltou. Junto já foi também, foi assim, gente, um pacote. Foi Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré, foi o Antônio Calado, o Ferreira Goulart foi preso porque escreveu do cubismo ao neoconcretismo e a galera queria saber qual é a ligação dele com Cuba. E ele levou dias para explicar que não era Cuba, que gerava cubismo, era cubo. Foi olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Não foi nada fácil. O Ferreira Goulart contando isso é muito engraçado. Eu tinha que explicar que cubismo não vinha de Cuba, vinha de cubo. E eles me prenderam. Isso que eu estou lembrando, me acabando de rir, que é muito engraçado isso. Pois é, menino. Eu sofri pela ignorância alheia. Exato, né? E aí essa efervescência, não é, do tropicalismo, você tem aí aí vem imediatamente, né, um declínio da Bossa Nova, a Bossa Nova que estava na década de 50, surgiu na Zona Sul do Rio de Janeiro, que a gente já deu uma olhadinha, de uma classe média alta, de Copacabana, Ipanema, Leblon, né? Com Nara Leão, com João Gilberto, com Roberto Menescal. E aí essa Bossa Nova declina, o tropicalismo sobe, e aí surge a necessidade de criar um movimento. É muito importante o que a gente vai dizer aqui, viu, gente? Presta atenção. Movimento MPB não é um ritmo, é uma ideia, é um movimento de crítica, de oposição à ditadura e o ato institucional número 5. Porque hoje a gente fala muito assim, esse fulano de tal é MPB. Você pode até falar de uma nova MPB, mas a MPB não é nem o MPB, que é um movimento. Um movimento. Pode ser a MPB se você disser a música popular brasileira, mas só que não é a música popular brasileira, separando essas três palavras. Não é música popular brasileira. É um movimento de música popular brasileira
Tanto que os artistas, quando falam desse processo, eles não falam música popular brasileira, eles falam MPB. É uma sigla, é um movimento em que podia rock, podia samba, podia tudo misturado, em que aí ali surge com uma voz potente que vai ser uma grande intérprete de Belchior, por exemplo, de João Bosco. O Belchior foi fantástico, é uma pena que as pessoas não compreenderam a retirada de Belchior do cenário público. Ele saiu porque ele não suportou. Por que? Não me pergunte. Não fui terapeuta dele. Nem Ronaldo foi. Mas foi um cara que saiu, não quis mais voltar, saiu cheio de dívidas, inclusive. Teve um desses caras, né, que fazem os artistas, agentes, e diz assim, que se Belchior fizesse um show, ele pagava todas as dívidas dele. Porque se ele fizesse um show, não ia ter ingresso para quem quisesse. E não ia ter, eu ia conhecer na fila, por sinal. Eu sou fã daquele cara, vivo, morto, não importa. Cantando sem cantar. É uma voz potente com expressões bem potentes. Tá? Nos deixou, deve ter aí uns 5, 6 anos, né? E foi antes da pandemia, a pandemia já tem 4, né? Já tem 2 mais 2. E Você ficou está essa falando que incógnita. não, Belchior, tem muito mais. é? Tem o quê? Uns 10? Acho que Bom, está em torno disso. então, mas é pouco tempo, né? Belchior deu uma sumida e depois apareceu morto, né? Assim, como notícia, morreu Belchior. Pesquisa aí que você tá cheio de computador. Aí Deixa você eu... tem, aí você tem a influência do concretismo na própria Tropicália, que é esse sincretismo mesmo, né? A Tropicália junta ritmos, junta tendências musicais. Hoje, eu diria que quem está muito assim, próximo do que eu chamaria de tropicalismo é a Baiana System, tá? 2017, Paulinha. Então é isso, 2017, Não, 6 anos. 6 anos, não tem tanto assim, não. Você bateu certo, É, eu pensava que é. tinha mais. Porque, assim, eu hoje falo do tempo de morte pelo sentimento, se é mais recente ou mais antigo, entendeu? Por exemplo, Balma. Balma morreu depois de Belchior, né? Morreram três. Na verdade, eu não lembrava de Belchior, porque quando Belchior morreu, eu já estava achando que ele estava morto, porque lembra esse período que você Ele falou? Que sumiu, né? sumiu. É, Ele passou um tempo sumido, e aí depois apareceu e logo veio a notícia. Mas, por exemplo, exato. Jacques Legoff, Sim, Bauman, tem outro também, agora esqueci o nome, morreram em 2017. é, exato. No mesmo ano, né? No mesmo ano. Aí é um momento em que o movimento hippie está em alta no Brasil, e aí os tropicalistas também aderem, mas aderem pela filosofia, gente. Porque o movimento hippie é um movimento de contracultura, é um movimento ideológico, é filosófico. É que a sociedade de consumo foi consumida pela ideia da cultura de massa que botou que hippie é um movimento disso, daquilo outro, e não estuda a base do movimento hippie. Eu não sou hippie, não, mas eu acho uma injustiça o que se faz com os hippies, sabe? Porque há um processo ideológico por trás disso, de libertação, né? Escatológico, né? Aquela coisa de fim de mundo, né? Sim. E eu conheço algumas pessoas que fizeram parte do movimento hippie aqui na Bahia. Até hoje a Bahia tem uma aldeia hippie, Oxe, né? minha mãe estava metida no meio desse negócio. Minha mãe fez foi coisa. Pois é, e assim, se a gente olhar sob uma ausência de crivo, sem colocar um crivo, um padrão, que é o que eu faço como professor e você tenho certeza também, a gente compreende o que é que essa galera queria, né? Porque não é fácil você viver sob uma égide de consumo e capitalismo quando você quer outra coisa, né? Então, A uma gente não coisa pode esquecer, né, Paulinho, que assim, você tem, principalmente nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem duas bombas atômicas, Nagasaki e é Hiroshima. Hiroshima. Você tem a guerra contra a Coreia e depois tem a guerra do Vietnã. Eu estava falando para os meninos, tem um filme muito interessante com o Tom Cruise, que é Nascido em 4 de Julho. Muito bom. Fantástico, né? Mostrando essa coisa da guerra. Tem quase 30 anos, mas é muito bom. É, você tá igual a menina.
Mas interessante o quanto esses filmes mais antigos, eles têm um retrato que traz a coisa do ponto de vista concreto, mas traz também a coisa da reflexão filosófica sobre vários aspectos, né? Eu gosto muito desses filmes. Essa ideia de final de mundo, né? De que o Sim, mundo estava acabando, então tem que ter uma liberdade. Depois tem a influência das religiões orientais, hinduísmo, o próprio Osho com o Tantra, sim, enquanto que a sim. ideia de que o sexo era proibido vem também a psicanálise norte-americana, da repressão É. da sexualidade. E você percebe, por exemplo, que todo o rechaçamento em relação à figura de Freud é porque ele mexe aí no vespeiro, né? Que é mexer com sexualidade, mexer com sexualidade. Ainda traz Sexualidade de criança, né? E já pronto. e ainda botando no meio a mãe e o pai. Vamos lá, então, Caetano e Gil são presos, como eu disse a vocês, eles ficam exilados, né? Nesse período, o Roberto Carlos vai até Londres, tá? E entrega uma música que foi feita. Em momento algum, essa música vai colocar que ele é contra a ditadura. Não, ele só diz que Caetano vai voltar. Um dia, areia branca, seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar e, ao se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. É isso que ele diz. Ele não diz, e essa ditadura que é um absurdo não tirará de você sua visão de mundo. Ele não diz isso. Por quê? Porque ele ganha muito com esses esquecimentos de que nós estamos no regime militar, né? Ninguém também está dizendo que música para ser boa, arte para ser boa, tem que ter conotação e viés político, tá certo? É que em países como o Brasil a gente precisa. Quando o povo é Não, eu digo para os calado, a meninos, arte quando grita. você faz uma crítica à música, você diz, essa música não tem letra, uma música clássica não tem letra. A É, maioria não tem, mas a questão não é essa, é todo o que envolve quando a gente o trabalha a arte, contexto, né? é um contexto social, político, É, econômico, e quando a gente fala nisso, é uma expressão do que aquele indivíduo está vivendo. Né? Você vai sim. ver que você falando da MPB, chega um momento, né, dos festivais, né, que o povo já não aceita mais a MPB, acha complicado, não entende as letras e tal. É exatamente isso, Ronald. Eu acho que a gente também passou por um processo aí de uma preguiça mental, uma preguiça de decodificar, sabe? A letra tem que ser assim, ouvi, achei linda porque entendi. Ai, que letra É. linda. É o dito, não tem entrelinha no discurso. É a linha e pronto. Então, como a gente não está criando pessoas aptas a decodificarem, porque esse não é mais o papel da escola, uma escola que tem criticidade, é doutrinadora, né? O professor vira traficante. Então, são palavras muito esquisitas, perigosas e absurdas, né? Então, a gente vive numa escola em que, eu estou falando de escola brasileira, viu, gente? Estou falando do padrão Brasil. A escola brasileira é uma escola em que, principalmente no ensino médio, é obrigada somente a vomitar conteúdo, porque ela não pode dar criticidade ao jovem para ele pensar com clareza. O perigo é esse. Então, como eu não tenho uma formação que me dê, enquanto jovem, um viés crítico, eu não tenho como mergulhar na subjetividade de entrelinhas, que são entrelinhas, que não estão nas linhas. Então, se eu tenho uma música que eu não entendo, ela não serve. E o que eu entendo é o básico. Então, essa MPB vai se diferenciar, repare bem, essa MPB é um movimento que busca valorizar vários gêneros e compositores do país. A partir de 1960, há uma grande fertilidade, surgem muitas vozes, você hoje tem filmes sobre vários desses caras, surgem vozes potentes como Cássia Eller, tá? Surgem vozes potentes como a de Elis Regina, Elza Soares, já estava aí na lida há tempos, tá? E você vai ter letras nesse movimento que tem um cunho político e ideológico disfarçados, porque senão a censura proibia a música de tocar. Eu brinco dizendo que esse foi o maior momento que nós tivemos tráfico de música, ou seja, a música era ilegal e tocava nos veículos de comunicação que eram, como é que a gente pode chamar? Os veículos, tem umas palavrinhas assim, quando não são legalizados, são os veículos, tem um nomezinho,
né? Esqueci, mas eram aqueles veículos que não eram legalizados, tá? Então, as músicas tocavam, tinham impressões, tinham gráficas também, clandestinos, pronto, os veículos clandestinos. Você vê, voltei do recesso, mas dei 2 dias de aula, minha mente já está cansada. E aí as músicas de protesto começaram, né? Tem músicas que são ícones expoentes da aula de história, como Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, né? A música do Caetano, em que ele canta também no festival, que é aquela Caminhando Contra o Vento, sem documento. E outras, e outras, e outras. E a TV surge aí na década de 60 e 70 também, trazendo a Bossa Nova. É um programa apresentado por Jair Rodrigues e pela Elis Regina, e eles traziam, o nome do programa era Fina Bossa, porque eles traziam bossa nova para o programa. E essa bossa nova não era a bossa nova do João Gilberto, era bossa no sentido de pompa, de postura, e as músicas traziam várias denúncias e críticas, né? Só que aí repare, década de 70, 80, a gente continua, mesmo 80, surgindo, por exemplo, axé, rock pop, a MPB continua. Só que aí, baseados também no estilo americano, na música de protesto americana, porque o que acontecia? Nos Estados Unidos, a comunidade afro-americana não tinha espaço. Os Estados Unidos são um país do apartheid fora da África. A gente fala muito de apartheid na África do Sul, mas a política do apartheid dos Estados Unidos existe até hoje. Tá? Então, essa comunidade começou a produzir funk e rap. E o Brasil absorveu isso. Tá? E é uma música que começa, inclusive o rap hoje, talvez seja o gênero musical de maior protesto que você tem. Sim. Ele assumiu aquilo que o rock da metade dos anos 80, pós-ditadura, até início dos anos 90, e aí você começa com a 90 Skank e essas outras bandas que não têm um contexto sociopolítico, né? As bandas entram muito mais, até o Titã já deixa de fazer aquelas músicas mais punk rock para fazer Só Sei Porque Sei Que É Amor. Aí você tem toda essa esfera do rap, principalmente trazendo essa coisa do que é estar preso, do que é ser marginalizado, do que é o racismo, o preconceito. E é uma coisa linda aí, que é o lugar de fala de quem vive isso dentro da sua comunidade. Né? Por exemplo, o trabalho dos Racionais Sobrevivendo no Inferno é toda uma história ligada ao presídio, a estar preso, a Carandiru. Então, assim, não é você falar do que você supõe que existe, é você falar do que existe e do que sua comunidade vive. Então, é a origem nos Estados Unidos, que mistura jazz, mistura blues, mistura soul. A carga da soul, né? Da música soul, da música negra americana. Sim. Inclusive, eu adoro o filme Soul da Disney, sabe? Ele é muito... E é daí que Tim Maia traz o estilo dele, né? Ele tem esse contato. Eu acho o Tim Maia um expoente nesse sentido, essa mistura que é trazida para o Brasil do soul com o blues, com o jazz, que é a música preta, é a música negra americana, né? E aí, na década de 50... aparece com o rap, o funk, vão bebendo nessa fonte do jazz, do soul. Na década de 70 vem a música eletrônica também com o rock, e hoje você tem funk e rap numa mistura muito grande. A batida do funk é uma batida muito interessante, né? É uma batida rítmica, e às vezes, e eu não sei o que você pensa do ponto de vista sociológico, queria te ouvir, Ronald, porque a gente fala da tecnologia, a gente fala do movimento que vem com o rap, o movimento DJ, os MCs, a gente vê o funk, o hip hop se associando, mas a gente vê um estilo que é muito criticado,
tanto no hip hop quanto no funk, não é? O rap compondo o movimento hip hop, e muito por causa das letras. Eu queria te ouvir em relação a isso, assim, essa letra do funk, essa letra, assim como do hip hop, do rap, não tem um caráter sociológico, não é o funk que fala lá de palavras de baixo calão e de situações muito ligadas, por exemplo, à violência, à promiscuidade, porque é a realidade que muitos lugares vivem aos quais alguns desses DJs e alguns desses MCs pertencem? Você tem duas coisas aí bem interessantes, né? Primeiro, aquela música que ainda traz essa verdade da violência, etc. E do outro lado, você tem a questão dessas músicas sendo usadas para a indústria cultural. E aí surgem esses fenômenos das emicidas, né, das mulheres que trazem essa música muito mais ligada à questão da sensualidade, né? E alguns fazem uma crítica assim, do ponto de vista até meio de não ser sensual, mas trazer um apelo à questão erótica, Sim. né? E, ao mesmo tempo, alguns, como o Emicida e outros, têm um certo cuidado porque começaram construindo uma música em que, como tem lá no show dele, né, Amarelo, você trazer a comunidade para o espetáculo, para a arte, né, sem trazer... Porque a arte, aí vem a discussão da arte como representatividade. Do que você está falando, né? Que é o que aconteceu no Rio. No Rio você tem o funk, que começa, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Então, e poder me orgulhar. Então, você tem uma fala, né, de alguém que sofre, de alguém que quer ter esperança, de alguém que é marginalizado. Isso você tem a música de favela, né? Na época não usava o termo comunidade. E aí, esse funk, ele vai para o asfalto, não é? Para o baile da Patricinha, para o baile do Mauricinho. E aí não faz mais sentido essa música então vamos trazer uma questão da sensualidade e volta para a comunidade mais sensual, né? E aí você vai ver que quando você tem esses bailes na rua, que não são bailes, não são lugares, são os fluxos batem muito numa música que distanciou de todo o movimento hippie, ou do movimento rap, do movimento funk, né? Que traz muito aquela discussão, peraí, até onde essa música é uma manifestação popular ou uma produção da indústria cultural que massifica uma ideia? É como, por exemplo, alguns fazem uma relação das dancinhas do TikTok com essas músicas que são muito rápidas e que tem que se gravar e que tem que ter uma dança, coreografia, pá. E aí as danças, né, que envolvem toda essa questão da sensualidade, etc., e está muito ligada à indústria cultural e não uma representatividade. Porque aí vem uma discussão, será que falar só da questão da sensualidade é falar do homem e da mulher que vive na comunidade, que sofre a violência, etc. Então, traz essa discussão para os meios assim, acadêmicos. E a gente precisa ter muito cuidado para não ter uma fala que generalize o funk, o rap. Criminalize, né? Criminalize. Criminalize, porque, ao mesmo tempo, é aquela fala lá, né, da Gabriela Priori, né, quando fala, é o que o povo quer. Não é porque tem indústria cultural. É o que ele acessa, né? É o que ele acessa. É o que ele acessa. É o que ele acessa, é mais do mesmo. E foi aquela questão do Enem sobre indústria cultural. É o engano da escolha quando se oferece mais do mesmo. Exato. Então, se você não tem... aí tem um papel muito importante, que é a educação do ponto de vista de arte, porque para você entender todos esses movimentos, você precisa estudar de onde vem. E se começar a estudar, você vai parar no clássico. Exato. Tudo vem do clássico. Mas qual é o problema de estudar o clássico? Nenhum. Assim como não é nenhum problema estudar o rap, o funk. Estudar nunca é problema, professor. Não, é como, por exemplo, há uma discussão hoje sobre a apropriação da indústria cultural
nas músicas evangélicas. Ou seja, tem uma galera da música evangélica que não gosta de ter funk gospel, rock gospel, pagode gospel, mas tem, por quê? Porque tem a indústria cultural. E aí um pessoal quer, não, bora trazer uma música que é mais a cara do louvor, daquela coisa toda, da liturgia, da cerimônia. Então, há essa discussão. Mas como já houve também, e ainda há na Igreja Católica, por exemplo, tem padres que tem uma missa que tem bateria, tem guitarra, tem tudo. Tem outros que a missa é tradicional. Bom, isso também é manifestação. Isso também é arte, não é? E quando você traz isso para a discussão, o importante é isso, abrir para essa coisa sem preconceito. Agora, existe um fenômeno de indústria cultural que transforma muito alguns ritmos em algo restritamente sensual e de consumo de figuras, né? Não E consumo relâmpago. Entende? E como tem muita gente produzindo, né? Então, não deixa de ter acervo sempre aí, né? Então, eu mudei o slide exatamente porque cabia o slide, é exatamente o que você falou. Década de 80, a gente tem a fusão das batidas eletrônicas do hip hop e a poesia do rap e a habilidade dos DJs. Traz o cotidiano do subúrbio, histórias de invasões, aumento de violência. Nos anos 2000, as letras se tornam apelativas, melodias mais monótonas, batidas repetitivas. Exatamente por quê? Porque a gente precisa de consumo, né? Consumo. Mas o que eu trago é exatamente isso. Se tem uma galera que não se deixou perder, foi a galera do rap. A galera do rap tem um foco, né? Que o rap faz parte do conjunto do hip hop, que é grafite, movimento DJ, movimento break e o rap, né? E que é um movimento que traz na música o cotidiano, né? E no Brasil fez muito sucesso. Aí quando você traz Eu Só Quero É Ser Feliz, que é um funk, mas se você mudar a batida, vira uma letra de rap também, né? Se você mudar a sonoridade acústica de fundo, e aí igualmente o funk, o rap sofreu preconceito, a Unicamp adotou Sobrevivendo no Inferno, teve protesto da sociedade, dizendo que aquilo não é arte, aquilo não é literatura. Talvez a gente possa dizer que nada que se envolva com a periferia, aos olhos de muitos, será considerado arte. E aí esses caras, né, liderados pelo Mano, que são os Racionais, já apareceram várias vezes na prova do Enem, inclusive com trechos, com fragmentos de produções deles, não é? Trazendo essa coisa da dor, da angústia, que é viver sem direitos básicos, não é? Sem acesso, sem a garantia que a Constituição, teoricamente, traz. Eu gosto muito do rap e digo a vocês assim que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ouvir o Emicida, viu? Falando, não é nem cantando. O Emicida é um cérebro potente. E aí a gente fecha com o pagode, tá? Pagode. Você gosta de ouvir quem? Como é o nome que você gosta de ouvir? Presentemente eu posso me considerar o sujeito de sorte. Adoro. E ele diz: no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Olha como é interessante, né? Você falando de Belchior. Faz uma frase para mim, dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim, sobre as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja. Essa. Teu corpo municipal. Essa moça aí, a Nayara, né, Savoia, ela é lá da Niterói e é uma intérprete de Belchior, né? Eu vi, ela fez um trabalho enorme, não foi? Quem fez também foi a Ana Canhas. Sim, e assim, você vê que está tendo uma releitura de muitas peças, que é também um movimento. Por exemplo, você vai falar aí do pagode. O pagode hoje é visto, né? O Zeca Pagodinho
como algo tradicional, né? Está acontecendo. Inclusive, viu, Ronald, pelo horário, vamos deixar para fazer o pagode, porque eu vou fazer o pagode do Rio, o pagode da Bahia, que é diferente, a gente vai ter que entrar em outro. Aliás, só tinha esse, mas assim, eu vou aproveitar. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está aqui, vamos gastar mais 2 minutinhos, porque o material deles fecha com esse pagode, porque nas outras aulas de ritmo a gente já falou do samba e falou do pagode da Bahia. Então, esse pagode do Rio de Janeiro, gente, é um pagode fundo de quintal, né? Que era feito no fundo de quintal mesmo, porque era perseguido. O samba era perseguido, a gente já falou disso. Então, se fazia muito grupo, pandeiro, cavaquinho, violão. No Rio de Janeiro tem surdo, tem repique, tem cuíca, né? Surge na década de 40 os pagodes das escolas de samba, que são os sambas enredo. Então, é um ritmo mais... O pagode carioca é um pagode acelerado. Eu te quero só pra mim, com mais uma desção do mar. Mas, assim, você tem o grande Martinho da Vila, Bete Carvalho, essa morreu bem recentemente, viu, professor? Não foi 2018, foi recentemente. Como é que chama? Já foi eleito um dos homens mais elegantes do Brasil, né? O Paulinho da Viola. Paulinho da Viola, e você tem também o Martinho da Vila, que eu acho muito bom. Então, hoje você tem Péricles, Dudu Nobre, Rodriguinho, Dudu não sei o quê, né? Então, é um ritmo que está aí. No Rio de Janeiro, você vai a Lapa, no final de semana, não tem um boteco vazio sem uma roda de samba de pagode. Não tem. Cada boteco tem uma roda. E não, às vezes o Paulinho. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Muito bom, né? Ainda tem o nosso Benito de Paula, que pegou o samba, e aí o Paulinho da Viola faz uma crítica, né? Diz assim, eu concordo com o argumento, mas não faça isso com o samba, não modifique o samba tanto assim, né? Já caiu esse samba na prova do Enem, inclusive, né? Não, e é muito interessante que você vê que, assim, mesmo sendo um ritmo diferente, carioca, ele tem essa coisa da batida, né, do samba de roda, que é muito próprio aqui do Recôncavo, né? É muito interessante como essas coisas dialogam, né, Paulinho? Sim, sim, muito. E é muito interessante como esse diálogo é feito. Bom, estamos fechando o nosso capítulo 10. Estudar música para a gente é sempre muito gostoso, porque vem tanta memória boa, né? O engraçado disso tudo, que não é engraçado, é meio trágico, é que a gente fica curtindo o que é do passado, porque no presente a gente tem referência que vem do passado, mas essas novas vozes terminam falando muito pouco, né? Que pena. Tirando o rap, obviamente, que tem gente boa que surgiu nos últimos 20 anos, né? Mas é uma pena porque faz falta, gente. Música é uma bênção, é um bálsamo, né? Do qual a gente precisa. Já resume bem isso, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades e o tempo como a história é uma cópia inédita. Vamos lá. Então, galera, um cheiro, divirtam-se, e eu acho que vocês poderiam estudar essa aula ouvindo música. Para a gravação e ouve. Ela falou de Chacrinha, deixa eu ver um vídeo de quem é esse cara de verdade. Não vou ver Chacrinha, não, vocês vão ficar assustados. Galera, um cheiro, fiquem em paz, bons estudos. Ronald, sempre muito bom. Você é um docinho de coco e de abóbora, viu? Um beijo, galera. Tchau, tchau.